Ô, Calejão, mas independentemente dele ser caçado, do que vai acontecer com o Pablo Marçal daqui por diante, o fenômeno que nós vimos em torno do Pablo Marçal, inclusive com gente indo votar com bonezinho, com M, em outras cidades, adesivando carros, não mostra que a gente está a caminho de uma hegemonia de extrema-direita pelo país e que vai ficar muito difícil para a esquerda combater essa hegemonia nos próximos anos, porque assim, além de você ter essas figuras que vêm de fora da política, como o Pablo Marçal, você tem um centrão despejando dinheiro a rodo em prefeituras em que eles estabelecem feudos e dali não saem nunca mais. As prefeituras recebem grana o tempo inteiro, os candidatos recebem grana o tempo inteiro e eles vão reelegendo candidatos do União Brasil, do PP, do Republicanos, vão colocando o cara ali e depois colocam um sucessor dele, o cara volta depois de novo. E aí a esquerda às vezes já não tem uma grande base ali, porque infelizmente a esquerda brasileira trocou base social por base eleitoral, o que é um risco a longo prazo, e a gente perde muito, principalmente nos interiores, que já tem a tendência de ser mais conservador, a gente perde bastante nesse sentido. Veja bem, o melhor cenário para o PT, por exemplo, em eleições municipais foi em 2012, quando o PT teve mais de 600 prefeitos eleitos. Alguns desses prefeitos vieram de outros partidos, são oportunistas mesmo, né? Depois que veio Lava Jato, a Dilma foi empichada, eles foram para outros partidos de direita novamente. E agora o PT recupera um pouquinho, o PSB cresce um pouquinho, mas o PSB é um negócio meio dúbio, né? Em cada cidade ele é uma coisa, tem cidade que ele é meio de esquerda, tem cidade que ele é meio de direita, não sei, talvez ele seja, assim como o PSD, o novo centro mesmo, assim, né? Tentar fazer aquela analogia de colocar um pé em cada barco. O PSB faz isso tendendo um pouquinho mais para a esquerda e o PSD faz isso tendendo um pouquinho mais para a direita. Mas parece que a hegemonia está sendo formada, né? Uma hegemonia em torno dessas figuras baseadas no doidismo de bairro, no pânico moral. Ó, o vereador que foi mais votado no país e aqui em São Paulo consecutivamente foi o Forjado na Guerra, cujo santinho dele inteiro era baseado em transfobia. Não tinha outra proposta, cara. Ele é mais um fruto do marçalismo. Mesmo que eles não tenham origens semelhantes, mas eles acabam zaguando no mesmo tipo de eleitor. Ah, o cara surgiu com MBL, o outro surgiu com coach na internet. Não importa, é o mesmo fenômeno, no fim das contas, no frigir dos ovos. Tem uma hegemonia, sim. Ao mesmo tempo que a gente tem Amanda Pascoal sendo eleita, a gente tem candidatas trans sendo eleitas. Pô, ele foi eleito em primeiro. Em quarto lugar, estava o tal de Sargento Nantes, que é um policial tão caricato que parece que saiu do Cacete Planeta. Eu olho o cidadão, eu nem sei se ele tem 30 ou 70 anos. Não dá para determinar a idade do cara. Então existe uma hegemonia sendo formada em torno dessas figuras também, Calejão. O Marçal pode ser carta fora do baralho durante 8 anos, mas a situação não melhora para nós, não. Só pegar aqui, Calejão, a plataforma aqui do Lucas Pavanato, que pela cidade não tem nenhuma proposta. Não existe proposta para educação, para saneamento básico, para transporte, para vias públicas, para corredores, para asfaltamento, para moradia social, nada. Nada, cara. O cara se elegeu com isso aqui: proibir trans no esporte feminino, combate à ideologia de gênero nas escolas, proibir trans no banheiro feminino, proibir crianças na parada gay. Não existe criança trans. Estamos fodidos, Calejão. Essa é a plataforma do cara. Isso eu concordo. A tua análise foi perfeita. E eu acho que, além da tua análise ser perfeita em termos de prognóstico, mano, quando você diz aí nós estamos fodidos porque está se formando uma hegemonia de extrema-direita que tem como base dogma religioso, pânico moral, milicianização, coach messiânico, tudo isso não poderia concordar mais. O teu prognóstico é perfeito. E, além disso, na tua análise, você trouxe o que eu acho que é uma parada muito fodida, que é o seguinte, cara. Os partidos, sobretudo o PT, os partidos de esquerdas, trocaram uma base social por uma base eleitoral. Aí você matou. Essa aí é a síntese perfeita. Por quê? Formam-se consumidores e, nesse mesmo processo, ao longo dos últimos 20 anos, investe-se muito pouco em pensamento crítico, em consciência de classe. Tudo isso não existe, cara. Então você tem toda, sei lá,
30, 40, 50 milhões de pessoas que ascendem, que deixam a linha da miséria, mas que estão absolutamente consumidas por essa racionalidade neoliberal. E é uma galera que acha que ascendeu porque tem mérito, porque é mais inteligente, porque é mais esforçado, entende? E não tem a menor dimensão de como é que o contexto na qual ela vive funciona de uma forma mais ampla. Então, concordo absolutamente com você, tua análise é perfeita, é irretocável, mano. Nós estamos fodidos. Não é nada bom o que a gente vê no horizonte para o Brasil em 10, 15, 20, 30 anos. Muito provavelmente a gente vai ter um período aí de 3, 4, 5 ciclos presidenciais de domínio absoluto da extrema-direita. Principalmente quando o Lula não estiver mais aí. A gente só não mergulhou nisso de uma forma decisiva a partir de 2018, por muito tempo. Primeiro, porque o Bolsonaro é uma figura muito limitada. Ele é um cara muito unidimensional, muito estúpido, muito raso, que cometeu erros assim como o Pablo Marçal também comete. Grosseiros numa medida que, porra, uma criança, se você perguntar para uma criança, caralho, de 12 anos, você vai falar, não, você vai falar que vacina para a pandemia da AIDS, mas por que você vai se colocar do lado do vírus, mano? É só você falar que agora você precisa unir o país ao teu redor, ao redor da ciência. Esse cara já tinha garantido a reeleição dele. E tinha garantido um projeto de poder aí por, sei lá, 10, 15, 20 anos. Então, concordo contigo, não é nada promissor o que a gente vê no nosso horizonte aí. E tem essa questão de alocação de recursos. O poder econômico se transforma em poder político e o poder político passa a se organizar de forma a criar mais poder econômico. Isso vai criando um ciclo vicioso que a gente não sabe como desmontar. Então é foda, mano. Eu não tenho solução para isso. Eu não sei o que se produziu no Brasil em termos de dogma religioso, fazendão com cassino, domínio de Faria Lima, domínio do Centrão, etc, etc. É de fuder, meu compadre. Não parece fácil, não. Tá desligado, mano. Perdão, uma outra coisa, a gente trouxe aqui ontem umas cenas que aconteceram na Avenida Paulista dos eleitores do Pablo Marçal que lembram muito o que aconteceu com o Bolsonaro na época dos quartéis generais, né? São as mesmas pessoas que estão agora voltadas ao Pablo Marçal, ao marçalismo. Né? A gente mostrou aqui, a gente vai trazer de novo, para quem não esteve na live de ontem, né, que lágrimas e oração, apoiadores de Marçal choram após derrota do ex-coach, do coach, né? Grupo de eleitores que agora vai voltar a ser coach se não for preso. Grupo de eleitores do candidato PRTB foram filmados na Avenida Paulista, no início deste domingo. Vamos ver aqui como é que foi isso aqui. Senhor Jesus, eu te peço, prova a tua presença na vida do Marçal, porque você pode tudo. E aqueles que ainda não se têm você como único Salvador, que você prove, que você mostre para esse povo que não conhece você, Jesus, que o Marçal vença o mal, o inferno não vai acabar com a igreja. Eu clamo, Senhor, por todos aqueles que não conhecem a tua palavra e que não é da tua glória. Glória, Senhor, prova para eles. Nós estamos lutando como comunistas. Pelo amor de Deus, eu peço de joelho. Eu não te abro, não, me ajoelho. Mas não deve estar na nossa polícia do estado de São Paulo. Sabe o coração, sabe disso. Sabe, eu estou cansada. Assim, a necessidade, eu tenho lutado contra o comunismo. Eu tenho feito tudo que eu posso mais do que a mim, tu não tem que esse bolo central. Presta atenção nisso. A polícia de São Paulo acabou. Vocês... Tem um trecho que ela fala que eu sou uma merda. Você vê quando ela diz eu tô exausta e o caraca? Por isso que esse novo trabalho do Gessé,
o pobre de direita é uma chave de leitura de mundo fundamental, cara, porque essa mulher, quando ela fala do comunismo, que ela não aguenta mais, ela tá dizendo que ela não aguenta mais ser humilhada, ela tá dizendo que ela não aguenta... É óbvio que tem uma série de coisas aí que envolve o caso peculiar dela, mas é muito sintomático essa porra aí. Ela não aguenta mais ser humilhada, até a gente coloca aqui, né, esse tipo de informação quando a gente vai falar do pobre de direita. É claro que a pessoa não vê nenhum objetivo em votar ou em votar em políticos e partidos que estão estabelecidos, porque para a vida dele não vai fazer diferença nenhuma, como geralmente não faz, né? A pessoa tá 1000 anos na merda, passando situações absurdas, tá? Isso. Morando numa casa que tem goteira dentro, passa rato, barata dentro, tem que andar 2 km para chegar no ponto de busão, a comida não dá até o fim do mês, o salário é uma merda. É muito fácil você se encantar com o discurso do coach, de que você não precisa de nada disso, você precisa de esforço para conseguir superar essa fase ruim da sua vida, que aqueles que estão no sistema estão prometendo mundos e fundos e não te atendem, muitas vezes não te atendem mesmo, né? A verdade é essa, só que é aquele lance que a direita faz muito bem, que é detectar um problema real e te oferecer uma solução fictícia. A direita faz isso muito bem, porque, por exemplo, o STF não é verdadeiramente politizado? É verdade isso, é verdade. A extrema-direita não mente quando diz isso, mas a solução que eles te propõem é errada, é equivocada sobre o tema. É sempre assim, é sempre assim. Eles detectam vários problemas reais, tá? Mas eles dão soluções que são farsas, que são fraudes, que eles vão levar alguma vantagem em cima, vender curso, como o caso do Pablo Marçal. Ele detecta alguns problemas ali, problemas reais, mas não oferece a resposta correta, né, para tirar essa pessoa dessa situação de miserabilidade. Por outro lado, isso daí é só continuação do que a gente viu no fim de 2022, no início de 2023, que é a galera se reunindo em frente de quartel, cagando no meio-fio, dormindo de valete com desconhecido, passando fome e frio para defender o Bolsonaro, depois entrando no 8 de janeiro nos prédios dos 3 poderes, pegando carona em para-brisa de caminhão, rezando para pneu. Isso aí a gente viu em nível nacional. Agora a gente está vendo aqui em nível local. É uma repetição da mesma histeria que nós vimos há 2 anos. Mesma histeria. É fruto da mesma coisa. Só que agora focada no coach goiano, né? Ao invés de ser focada no Jair Bolsonaro. Isso aí é a mesma coisa, cara. É a mesma histeria. É o Paulo Cogos se vestindo de templário com o caixão do Dória. É a mesma parada. É a mesma coisa. É a mesma parada, e uma coisa que a gente pensou que poderia acontecer, o Marçal não vai contestar urnas e laudo falso pode ter prejudicado, diz presidente do PRTB. Ele afirmou ainda que a sigla não decidiu se irá se posicionar sobre a disputa de segundo turno. Ficando de fora do segundo turno, Pablo Marçal não deve contestar o resultado das urnas, garantindo neste domingo 6 o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche. Como se esse presidente do PRTB mandasse alguma coisa no Pablo Marçal, que o Pablo Marçal pensa, né? E ele falsificou 11 documentos, tá? Para o pessoal votar, o Leonardo Avalanche. Gente boa. Então, é esse nível, né? E como se o Pablo Marçal fosse escutar o que o presidente do PRTB, que é uma sigla de aluguel, falasse para ele, né? Segundo ele, o coach está tranquilo e absorveu bem o resultado do pleito. Acho que o resultado mostra que atrapalhou um pouco, sim, falando ele sobre o documento falso. Foi o advogado pessoal dele que orientou. Ele seguiu essa orientação e, de fato, pudemos ver que não tinha anexo o laudo, admitiu ele a jornalistas.